Oi, galera boa! Salve, salve! Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estamos juntos novamente agora para estudar o PET 3 de Geografia do primeiro ano do ensino médio. Pessoal, hoje a proposta da aula é fazer uma explicação dos conteúdos da semana 1 do volume 3. Só que antes disso, eu entendo que é importante conhecer os conteúdos que serão estudados ao longo deste mês de agosto. Então, nós teremos aí 4 semanas para trabalhar os seguintes conteúdos. Semana 1, que é a semana atual, degradação dos recursos naturais. Semana que vem nós vamos estudar sobre dinâmica terrestre. Chuchuzinha, essa matéria é muito legal. Semana 3, nós vamos estudar sobre minérios, minerais e sobre as minas dos minérios, sobre a realidade do nosso estado, que é de fato um estado minerador. E a semana 4, última semana, quando a gente estiver encerrando essa trajetória do PET 3, nós iremos estudar sobre os desastres ambientais provocados pelas atividades mineradoras. Já dizia Carlos Drummond de Andrade, né? A mineração trouxe muitos problemas para Minas Gerais. Quem gosta de poesia deve se lembrar de Lira Itabirana, que é onde Carlos Drummond de Andrade fala um pouco sobre os impactos da mineração para a cidade de onde ele nasceu, né, e tal. Então, esse daí é o conteúdo do PET 3 de Geografia. Vamos ao que interessa, que é a semana 1, página 94. Então, bora lá, pessoal. Eita, 94. Isto! Vamos lá, pessoal. Então, o PET continua tendo a mesma estrutura. Apresenta um eixo temático, um tema, uma habilidade ou mais habilidades, conteúdos relacionados. Então, nosso eixo temático permanece o que nós estávamos trabalhando no PET 2, que são as mutações no mundo natural. O tema tópico é a relação sociedade-natureza em questão e a habilidade. Lembrando, estudante, que a habilidade é o que você deve saber fazer. Então, você deve, ao final desta aula de explicação e ao final da aula de correção, que vai ser na quinta-feira, avaliar os acordos e controles da gestão ambiental da água, analisar as políticas públicas em nível nacional e internacional para o resguardo do patrimônio ambiental. Pessoal, eu diria que o que é principal aqui é o conteúdo, na verdade. O conteúdo está bem descrito. Nós vamos estudar águas subterrâneas, nós vamos estudar um pouco sobre a localização geográfica do aquífero Guarani, sobre as principais formas de degradação dos recursos hídricos, que não é só a poluição, e também pensar um pouquinho sobre o impacto disso para as populações ribeirinhas. O PET traz um texto, tá vendo? Chamado Degradação dos Recursos Naturais, e dentro desse texto ele vai falar um pouco sobre os nossos recursos, principalmente os recursos hídricos, com um enfoque para as águas subterrâneas. Eu montei para vocês uma apresentação de slides bem rapidinha, fiquem comigo e acompanhem a explicação. Pessoal, para não ficar muito distoante do PET, eu dei para minha aula o título do tema lá que o PET coloca, que é degradação dos recursos naturais. Eu vou fazer alguns complementos que o PET não faz, como por exemplo esse daqui. O que são recursos naturais? Então é sempre bom lembrar que quando a gente se refere a recursos naturais, nós estamos falando de elementos que foram disponibilizados a nós pela natureza e que podem ser utilizados por nós para a execução das nossas atividades humanas. Por isso a ideia de recurso. Recurso é aquilo ao qual eu recorro, né, para exercer alguma atividade, alguma ação. Então, quando a gente junta a palavrinha recursos e naturais, são, portanto, esses elementos que a natureza nos disponibiliza e que nos auxiliam, né, e que são utilizados por nós para as atividades humanas, para a execução das atividades humanas. Nem todo recurso é igual, eles podem ser classificados ou subdivididos em renováveis e não renováveis.
Os renováveis são aqueles que se renovam em um relativo prazo de tempo curto, né? Por exemplo, a água, a vegetação, o solo. Vocês viram que eu usei a palavra em relativo prazo de tempo curto? Porque uma floresta que for destruída, ela não vai se renovar em um prazo de tempo muito pequeno, mas ainda assim vai ser um prazo mais curto do que os não renováveis, que são os que eu vou explicar agora. Os não renováveis são aqueles recursos cujo tempo de renovação é extremamente longo. Pode levar milhares, milhões ou até bilhões de anos. Isso significa que o tempo de renovação de um recurso não renovável acontece numa escala de tempo geológico. Por isso, nem sempre nós veremos, ou melhor, nós não veremos essa renovação. Por isso que eles são chamados de não renováveis. Eles são não renováveis dentro da escala do tempo humano. Na escala do tempo geológico, essa renovação até acontece, mas aí ela vai levar milhares, milhões ou até bilhões de anos para ocorrer. Nós temos muitos recursos no Brasil, recursos naturais abundantes, e isso coloca o Brasil numa situação boa, mas ao mesmo tempo delicada, porque grandes, grandes questões nos colocam também grandes responsabilidades. Então, o fato de o Brasil ter recursos naturais muito abundantes nos coloca grandes responsabilidades de como gerenciar e cuidar desses recursos. Quando a gente fala dos recursos naturais do Brasil, nós temos uma abundância do recurso hídrico, por exemplo, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia hidrográfica do Amazonas. Tudo bem que ela não é 100% brasileira. Por exemplo, as principais nascentes do Rio Amazonas encontram-se fora do território brasileiro, na Cordilheira dos Andes, mas a maior extensão dessa bacia hidrográfica fica sim em território brasileiro. Recursos florestais, nós também temos muitos. Por exemplo, abrigamos a maior floresta equatorial do mundo. Volto a dizer, assim como a bacia hidrográfica do Amazonas não é 100% brasileira, a floresta amazônica também não é 100% brasileira, mas a maior parte dela, a maior extensão dessa floresta encontra-se sim em território brasileiro. Então, ter essa grande quantidade de recurso florestal coloca sobre os nossos governantes e sobre o nosso país uma grande responsabilidade, que é a de gerenciar esse recurso de forma sustentável. Temos também grandes recursos minerais, principalmente se tratando em reservas de minério de ferro, onde merecem destaque a do quadrilátero ferrífero, aqui de Minas Gerais, e a Serra do Carajás, no Pará, ok? Mas o PET vai dar um destaque maior ao recurso hídrico, que foi também o tema da semana 4 do volume 2. Quando a gente fala de recurso hídrico, é o conjunto das águas de um país. Ele é composto por águas superficiais e subterrâneas. As águas subterrâneas, ou seja, são aquelas que estão no subsolo, incluem os lençóis freáticos e também os aquíferos. Mas você sabe o que é um aquífero? Para quem não sabe, o aquífero é uma formação ou grupo de formações geológicas, rochas, que podem ser de vários tipos, sedimentares, metamórficas, magmáticas, que pode armazenar água subterrânea, no subsolo. Hã? Daiane, não entendi. Desenha. Não desenhei, mas coloquei uma foto aqui, uma imagem para vocês. Então, a gente tem o seguinte bloco de diagrama que representa graficamente um aquífero. Então, observem aqui que nós temos essas linhas azuis que representam cursos d'água superficiais. Então, aqui nós temos nascentes, aqui nós temos um córrego ou um rio, não sei, aqui a gente tem um lago, por exemplo, uma lagoa, e à medida que a água das precipitações cai no solo, parte dela escoa e parte dela infiltra. Toda essa água que vai infiltrando vai formando as águas subterrâneas.
Lembrando que um grande conjunto de água, um grande bolsão de água armazenada em uma formação geológica é o que nós chamamos de aquífero. Então, aqui nós temos uma grande camada de água acumulada. Essa água acumulada está em contato aqui com o nível freático. Então, este aquífero aqui é um aquífero livre, pois ele tem contato aqui com o nível freático e há uma possibilidade de contato com a superfície. No aquífero livre, a pressão é menor, ok? Mas nós temos o aquífero confinado. O aquífero confinado é onde nós encontramos uma grande quantidade de água armazenada, só que ela está armazenada entre duas camadas confinantes. Aqui nós temos uma camada confinante e aqui nós temos uma outra camada confinante. Essa camada confinante ou impermeável pode ser, por exemplo, um determinado tipo de rocha magmática ou uma rocha metamórfica, ok? Então, nós temos aqui, nesse bloco diagrama, dois aquíferos representados. Este que está em contato com a superfície e tem como fundo e tem como base uma camada confinante. Esse aquífero é um aquífero livre. E nós temos um outro exemplo, esse daqui onde eu estou passando o cursor, que é um aquífero confinado, água subterrânea acumulada entre duas camadas confinantes. A pressão aqui será maior, ok? Essas retas, esses retângulos, representam poços, né? Então, nós temos poços que retiram a água subterrânea. Então, nós temos aqui três tipos de poços diferentes. Aqui nós temos um poço não artesiano, retira a água do aquífero confinado. Nós temos um poço comum, que retira a água do aquífero livre, tá bom? E nós temos aqui um poço artesiano, que retira a água de uma parte abaixo do aquífero confinado, ok? Então, vamos seguindo, continuando. E aí, o Brasil? O Brasil realmente tem uma grande disponibilidade hídrica. Em nosso país estão dois dos maiores aquíferos do mundo, um 100% brasileiro e é o maior do mundo, que é o aquífero Alter do Chão, e um que não é 100% brasileiro, mas a maior extensão dele encontra-se no território do nosso país, que é o aquífero Guarani, e ele é o segundo maior do mundo. Então, olha como que, do ponto de vista hídrico, o Brasil é geograficamente estratégico, né? Então, vamos falar um pouquinho desses dois aquíferos. Primeiro, esse daqui, o Alter do Chão, representado por essa mancha. Ele tem uma capacidade hídrica de 86 mil quilômetros. Ele está em 100% do território do Brasil e é o maior aquífero do mundo. O aquífero Guarani, ele tem uma área, ele abrange uma área maior, entretanto, ele tem uma capacidade hídrica, atenção, ele tem uma capacidade hídrica menor, uma capacidade hídrica de apenas 45 mil quilômetros, ou seja, por isso ele é menor do que o aquífero Alter do Chão. Ele está, 70% do aquífero Guarani encontra-se no território do nosso país e ele é o segundo maior aquífero do mundo, beleza? Já que nós temos muitos recursos hídricos, nós também temos que pensar nas formas de degradação ou destruição desses recursos hídricos aos quais nós submetemos as nossas águas. Então, quais são os principais problemas identificados no Brasil e no mundo em relação aos recursos hídricos? É triste, é trágico, mas nós temos altos índices de poluição causada principalmente pelo esgoto e também pelo lixo. Nós temos também o desperdício.
o uso desnecessário do recurso. Nós temos a falta de saneamento básico, que é a falta de água tratada, coleta de lixo e coleta e tratamento de esgoto. A falta de saneamento básico está diretamente associada à poluição. Porque uma cidade que não coleta e não trata o seu esgoto contamina suas águas e polui. A destruição das nascentes, ao destruir nascentes, há uma diminuição do recurso hídrico e dos cursos de água. A destruição das matas ciliares, que são aquelas vegetações que protegem as beiradas, as laterais dos rios, bom? E o assoreamento, que acontece quando um grande volume de sedimento acumula-se no fundo dos leitos dos rios, fazendo com que a profundidade desse rio diminua e dessa forma as enchentes sejam mais frequentes. Ok, é trágico? É, mas a gente está aqui também para pensar em soluções. Diante desse alto índice de degradação dos recursos hídricos, o que nós podemos fazer para minimizar danos? Principalmente melhorar a gestão dos recursos hídricos. Nós estudamos na semana 4 sobre a criação dos comitês de bacias hidrográficas, que são formas de gestão dos recursos hídricos, e também algo que é muito importante. É preciso implementar práticas sustentáveis, como, por exemplo, evitar o desperdício, reutilizar a água, diminuir o consumo da água, fazer o reuso da água nas indústrias, nas fazendas, em nossas casas e por aí vai. Pessoal, terminamos aqui então nossa aula. Conto com a presença e a participação de vocês na quinta-feira com a aula de correção da semana 4. Um beijo e até lá. Oh, desculpa, não é semana 4 não, gente, semana 1. Já tô querendo terminar o PET. É semana 1, tá bom? Então, tchau.